Meus irmãos, nesta noite, culto de homens, né? Quero trazer uma mensagem aqui para vocês, né? Se fosse para colocar um tema, eu colocaria o legado que nós estamos construindo. Eu confesso que fui muito ministrado nessa palavra, né? Todas as vezes que nós vamos ministrar, primeiramente nós somos ministrados e depois a gente transmite. Quero convidar você, se você tiver com a sua Bíblia, ou for projetar aqui, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Amém? Fala assim, meu Deus, né? Já começou meio pesada a leitura aí, né? Gente, existe uma verdade que nós não podemos evitar. Por mais que nós queremos, às vezes, deixar de lado, ignorar, mas existe uma verdade, é que todos nós estamos construindo um legado. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Você está construindo um legado. Alguma coisa você vai deixar, né? Agora, a questão é, o que você está deixando? Você está escolhendo construir um legado baseado na palavra de Deus, um legado que as pessoas vão olhar e falar assim, foi um grande homem de Deus, que os seus filhos vão olhar para você e se orgulhar, ou um legado que as pessoas vão falar, meu Deus, foi tarde. O que você tem construído de legado? A grande verdade é que o silêncio espiritual de um homem, ele pode ser a causa de um vazio espiritual da geração de amanhã. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse texto que eu li de Juízes, aqui fala de uma geração que não conhecia o Senhor. Mas essa geração não conhecia o Senhor não foi por falta de milagre ou da manifestação de Deus no meio daquele povo. Essa geração é a geração pós-Josué. Aqui Josué ele acabava de ter falecido. Josué faleceu com 110 anos. Né? Mas esse problema nós vemos em várias partes da Bíblia. Nós pegamos ali no Egito, quando Moisés tira aquele povo de Israel do Egito, eles viram milagres e maravilhas. Por exemplo, eles viram as 10 pragas, o poder de Deus manifestando, a autoridade de Deus sobre aquele reino. Né? E Faraó abrindo, liberando o povo para ir embora. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o maná, né, caindo do céu, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem, né, poupando eles daquele calor insuportável do deserto. Eles viram muitos milagres e maravilhas, mas mesmo assim eles se desviavam. Né? Então o que foi isso, gente? Não foi uma falta de Deus, uma falta da presença de Deus, mas foi uma falta de legado, de construção disso dentro dos lares. Né? Josué, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então, Deus estava com aquele povo. Mas o que falhou? Porque logo após a morte de Josué, já acontece isso. Deus tinha ordenado para aquele povo não se misturar com o povo inimigo. Deus tinha determinado que eles deviam expulsar aquele povo, que eles deveriam aniquilar aquele povo. E o que eles fizeram? Tudo pelo contrário. Eles se misturaram, pouparam aquele povo. E aí começa uma espécie de mistura, né, de culturas. Né? Por mais que eles escravizaram aquele povo, mas começa aquela mistura de culturas. E aí começa a ter a relativização do que é santo. Ah, é pecado? Ah, depende, né? Não sei, acho que nem é tão pecadinho assim, né? Talvez é só um pecadinho, não é pecadão, né? E aí começa aquele problema. E aí nós temos uma falha gigantesca na geração. Sabe? A transferência de fé entre aquela geração falhou gravemente. A geração que viu o poder de Deus não conseguir transmitir isso para os seus filhos. Eles viram milagres e maravilhas, mas não teve uma transição espiritual nas gerações. Né? Como eu li aqui no livro de Juízes, né? Uma geração que não conhecia o Senhor. Em momento algum fala que o Senhor não estava com eles, mas fala que essa geração não conhecia o Senhor. Agora entenda isso. Conhecimento de Deus não é automático. Ele deve ser ensinado. Não é assim, você entrou numa igreja, um pendrive celestial entra na tua mente e pronto. Agora, podia ser, né? Bem que podia ser, né? Para você decorar a Bíblia aí, para você saber tudo. Mas não é assim, né? Salmo 78, do 3 ao 7, diz assim:
o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não a esconderemos dos nossos filhos. Contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos Deus mandamentos. Gente, fica muito claro aqui que Deus ordena, né, que uma geração ensine a outra. Agora a grande questão, nós estamos ensinando? Os filhos, eles não herdam a fé, eles aprendem a fé. Você precisa ensinar isso. Sabe, no texto de Juízes que nós lemos, aqui fala de uma geração, não diz que Deus deixou de agir, mas de uma geração que não conhecia. Ou seja, Deus continuava sendo Deus, até porque Deus, ele é imutável. Independente do que você faça, Deus é imutável, Deus continua sendo Deus. Mas faltaram homens na posição de sacerdote que ensinassem aos seus filhos. Sabe, milagres que não são ensinados viram apenas histórias. Se os seus filhos não viverem isso nos seus lares, eles nunca terão intimidade com Cristo para seguir adiante. E aí virarão uma geração vazia, sem experiências com Cristo. Agora, é uma grande missão que nós temos, de ensinar a nossa geração, né, os caminhos do Senhor. Né, hoje nós vemos muitas coisas, né? Pais presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. São aqueles pais que sabem dar todo o apoio, mas são pais que não discipulam os seus filhos. São pais que não dedicam tempo para os seus filhos, ensinando a palavra, orando com eles, intercedendo por eles. Sabe? Nós temos homens que provê o dinheiro. É aqueles homens que acham que com dinheiro pode comprar tudo, inclusive a educação dos filhos, inclusive esse legado que vai deixar. Sabe? E, gente, eu não estou falando que dinheiro é ruim, isso é muito bom. Né? Se puder oferecer conforto para o seu filho, ofereça, porque isso é maravilhoso. Mas não é só isso. Tem que ser muito além disso, você tem que transferir um legado para o teu filho. Sabe? Às vezes nós ficamos tão envolvidos na correria do dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, e realmente é difícil. Nós chegamos em casa cansados. O que nós queremos? Tomar um banho, comer alguma coisa, deitar no sofá e ficar ali em estado vegetativo na caixinha do nada. Essa é a grande verdade. Mas não é assim que Deus nos ensina. Não é assim que Deus nos ensina. Nós temos uma responsabilidade a transferir para os nossos filhos, a ensinar os nossos filhos. Né? E o que nós estamos fazendo? Sabe, o homem, ele sempre vai ser o responsável pelo seu lar. O homem, ele tem esse papel, o homem é a cabeça do seu lar. O homem, ele tem um papel de sacerdote. Né? Se nós lermos aqui Gênesis 3:9, quer dizer, Deus aqui está falando, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? Aqui ele está falando com Adão. Eva tinha acabado de ser enganado pela serpente e ela persuade a Adão a comer daquele fruto proibido também. E aí Deus vem caminhando pelo jardim e pergunta, onde está você, homem? Por que ele não pergunta da mulher? Deus já sabia. Por que ele não perguntou, viu, foi a mulher lá, cadê você? Vem cá, vem os dois. Não, ele chama por quem? Ele chama pelo homem. Porque é o homem que tem a responsabilidade do seu lar, sabe? Esse é o princípio. Então, quando o homem ele se omite espiritualmente, a próxima geração ela cresce sem direcionamento. E isso é um grande perigo. Sabe, gente, eu quero aqui falar para vocês, o legado, ele não é material. O legado, ele é espiritual. Sabe, às vezes nós pensamos, não, eu vou trabalhar bastante, eu vou deixar aqui imóveis, né? Vou deixar carros, vou deixar uma boa conta bancária, vou deixar um seguro, vou deixar bens, empresas, enfim, sei lá, vamos deixar várias coisas para as nossas famílias. Isso é muito bom, mas isso não é legado, isso é herança, sabe? Não adianta nós confundirmos isso. Você pode deixar a herança que for, se você não deixar um legado, de nada adiantou. Sabe, a pergunta é, quem seus filhos serão quando você não estiver mais aqui? Já fez essa pergunta? Quem seus filhos serão quando você não estiver mais aqui? Sabe, eu sei que aqui tem pessoas de todas as idades, jovens também que ainda não têm filhos, mas vocês terão. E essa é uma grande questão que nós temos que nos perguntar todos os dias. Qual o legado que eu estou construindo? Sabe, legado é uma formação espiritual de caráter, gente.
Legado não é o que você deixa para alguém, isso é herança. Legado é o que você constrói dentro de alguém. É o que nós estamos construindo nas pessoas. Sabe por quê? Porque os bens, eles se perdem. O dinheiro, ele acaba. Mas os valores, ele sempre vai permanecer. Você pode deixar bens milionários para sua família. Mas se você não conseguir colocar Deus dentro da vida deles, que o coração deles queime por Deus, de nada adiantou. Você deixou simplesmente eles com nada. Sabe, Josué, o homem que nós falamos aqui, apesar da próxima geração dele não ter conseguido entender isso, Josué foi um homem que entendeu o que ele tinha que deixar um legado. Josué, ele se posiciona. E no capítulo 24 de Josué, no versículo 15, né, uma parte muito conhecida, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer nessa noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Repita comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, quando Josué, ele diz isso, ele revela algo muito poderoso, porque ele assume a responsabilidade do seu lar. Josué, primeiro, ele tem uma decisão pessoal, porque se você não decidir, ninguém vai conseguir te dar um pontapé e fazer você fazer isso, meu irmão. Essa é a grande verdade. Primeiro, você tem que se decidir, se posicionar. Então, primeiro de tudo, é uma decisão pessoal. Depois, Josué, ele entende o seu papel dentro da sua casa, e ele exerce uma autoridade espiritual. Eu e a minha casa serviremos. Ele não deixa uma opção. Talvez nós serviremos. Se os meus filhos quiserem. Se a minha... Não, nós serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias. Josué, ele dá um direcionamento para a sua família, e é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser direcionadores das nossas famílias. Sabe? Um homem, ele não terciariza o altar da sua casa. Um homem, ele constrói. Essa a nossa função dentro dos nossos lares. Independente da situação. Eu sei que às vezes nem tudo ocorre como nós queremos, como nós planejamos, como nós programamos. Muitas das vezes, né, os filhos chegam à idade da adolescência, chegam à idade da juventude e começam às vezes a ficar um pouquinho rebelde, querer se afastar dos caminhos ao qual foram ensinados, mesmo você ensinando. Mas não desista dos seus filhos. Ore, interceda pelos teus filhos, que você possa falar todos os dias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que essa seja uma condição de vida para você, que essa seja uma condição de altar dentro da sua casa, sabe, não negocie isso de modo algum, todos os dias você tem que decretar isso para Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sabe, e aqui a gente está falando de construir legado e de ser cabeça dentro da sua casa, ser sacerdote. E a grande chave disso tudo é você exercer o seu papel de sacerdote. O homem como sacerdote dentro do seu lar. Sabe, o problema de Juízes, se você lê o livro de Juízes, e aliás, é um grande problema em várias partes da Bíblia, né, que passava a geração e Deus levantava homens de Deus e libertava aquele povo. Se você ler o livro de Juízes, é completamente assim. Deus levantava homens, né, como juízes, para libertar aquele povo da escravidão, para libertar aquele povo dos cativeiros. Aquele povo ia se perdendo, né? E por um tempo ficava tudo bem, mas depois eles iam se perdendo de novo, porque não adianta você querer terceirizar. Não adianta você vir aqui no domingo, colocar os teus filhos para o pastor pregar para eles, ou na sala do Kids, se você não faz isso no teu lar. Não é assim, tem que ser algo, todos os dias das nossas vidas, nós temos que fazer o nosso papel de sacerdote. Né? Mas afinal de contas, né, o que é sacerdote? Né, de forma bem simples, sacerdote era aquele homem que se colocava entre o povo e Deus. Na Bíblia, se você ler no Antigo Testamento. Sabe, sacerdote era aquele que mantinha o altar vivo. Sabe, que ensinava o caminho do Senhor àquele povo. Esse era o papel do sacerdote. Né? Então, se nós trouxermos para o lado espiritual isso, dentro dos nossos lares, nós temos a responsabilidade de manter a chama do Evangelho viva dentro dos nossos lares. Que os nossos filhos, as nossas esposas, têm que queimar a chama de Cristo nas nossas famílias. Né? Se nós lermos aqui no livro de Levítico, capítulo 6, do 12 ao 13, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o local sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Ei, se você é sacerdote da sua casa, o fogo tem que ser mantido por você. Se você vê que as coisas não estão indo muito bem, que está se esfriando, que às vezes está acontecendo algum tipo de apostasia ali dentro, é seu papel não deixar que esse fogo apague.
Você que tem que segurar ali as coisas, né? É seu papel de sacerdote, né? Como sacerdote, também nós temos a responsabilidade do ensino, nós temos a responsabilidade do caminho de retidão, de ensinar os nossos filhos a crescerem com caráter. Malaquias 2,7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Ei, o que está saindo da sua boca na tua casa? Como que você tem ensinado os teus filhos? O que você tem dito para eles? Aliás, não somente o que você diz, como têm sido as suas atitudes. Porque se você fala, mas você não vive aquilo, vira uma hipocrisia, e isso é o pior dos cenários. Porque daí você perde totalmente a credibilidade. O teu filho vai aprender muito mais com você pelo seu exemplo do que pelo que você diz. Essa é a grande verdade. Não adianta nada você falar palavras bonitas, ensinos bonitos, mas você fazer tudo pelo contrário. Isso não vai conquistar o coração dos seus filhos. Essa é a grande verdade. Sabe, nós temos que ensinar o temor ao Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Livro de Salmos 128 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Gente, aqui está falando de uma bênção geracional. Aqui está falando que como é feliz quem teme ao Senhor. E qual que é a consequência disso? Toda a sua geração será abençoada. Você tem que ensinar isso. E por que isso? Falar, mas é geracional como? Porque se você ensina os seus filhos, a sua família a temer ao Senhor, isso será cravado no coração deles e será passado de geração em geração. Sabe? Sacerdote é aquele que mantém vivo Deus dentro da sua casa. Essa é a grande verdade. Se nós fôssemos resumir aqui o que é o papel do sacerdote, você tem o dever de manter Deus vivo dentro da sua casa. Mas vamos lá, como exercer esse sacerdócio no nosso lar? Então, primeiro ponto, você tem que levantar um altar. Sabe, aqui nós temos exemplos de homens de Deus na Bíblia que fizeram isso. Abraão, ele levantava altares em qualquer situação e aonde quer que ele estivesse. Gênesis 12, do 7 a 8 diz isso. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicando ao Senhor que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste de Ai a leste. O que Abraão fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe, eu entendo que é papel nosso levantar um altar de adoração dentro dos nossos lares. Sabe, decida fazer do seu lar um lugar de adoração. Sabe, que você possa dizer, tomar a decisão, o posicionamento que Josué teve de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for, você vai seguir a Cristo. Que você vai direcionar a tua casa a servir a Deus. Sabe? E de que forma prática que nós podemos fazer isso? Vai, me ensina. Vamos lá, gente, é bem fácil. Oração. Canta um louvor dentro do seu lar. Sabe? Ensina a palavra para os teus filhos. Sabe? Faça dali um ambiente espiritual. Sabe, qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você cantou uma canção? E eu sei que talvez você é igual eu, desafinado. Mas canta também, não tem problema. Coloca um mais alto ali o louvor e você dubla, não tem problema. Né? Porque às vezes nem isso nós fazemos, muito pelo contrário, nós colocamos músicas seculares dentro dos nossos lares. E aí depois nós vimos aqui no domingo e cantamos louvores, falando que as nossas vidas nós gastaremos ao Senhor, mas dentro de casa nós estamos sendo edificados pela coisa errada. Essa é a grande verdade, sabe? Você tem pregado, ensinado a palavra para os teus filhos? Sabe, eu tenho o Noah, vocês conhecem meu filho, né? Tem 4 anos, e como eu aprendo com ele, gente. Chega a ser engraçado, é uma criança ensinando, e eu acho que é por isso que Deus, tantas vezes, Jesus, ele fala das crianças, porque realmente elas nos ensinam como eu aprendo com ele. E é maravilhoso, e às vezes ele chega e fala: papai, conta uma história para mim, aí eu falo assim: vou contar
a história do Homem-Aranha. Fala, pô, não, né? Não vou contar a história do Homem-Aranha. Vou contar a história de Daniel, vou contar a história de Abraão, vou contar a história de Davi, vou contar a história de João Batista, vou contar a história de Jesus, né? Que são personagens reais, não é ficção, é realidade, de exemplos de homens a nós seguirmos. Porque às vezes nós não ensinamos porque nem nós conhecemos. E aí como que nós vamos passar isso? Quando foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para você meditar na palavra do Senhor? Sabe? É confrontadora essa palavra, gente, mas ela é necessária. Hoje nós estamos aqui somente em homens, então a gente pode, né, esticar um pouco mais a correia aqui. Essa é uma grande verdade, nós precisamos de posicionamento. A grande questão é que uma casa sem um altar levantado, sem um direcionamento, ela fica perdida e vulnerável espiritualmente. Como tem sido a tua casa? Como que ela está? Sabe, aqui nós temos, como ser sacerdote também, intercedendo pelos nossos lares. Nós temos como exemplo aqui Jó. Jó, ele intercedia constantemente pelos teus filhos. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: terminando o período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Aqui ele está falando dos seus filhos. Pois Jó pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática, o quê? Constante de Jó. Jó fazia isso todos os dias. Gente, isso não tem que ser algo esporádico. Você não pode orar pelos seus filhos simplesmente quando você lembrar. Assim, não tem nada para fazer. Hoje não tem jogo do meu time. Já assisti todas as séries, né, que existe. Já assisti todos os filmes, não tem nada passando. Vou lá orar. Cada 6 meses você faz uma oração pelo seu filho. Tem que ser uma prática diária. Todos os dias você tem que interceder pelo seu filho. Seu filho tem que ver essa atitude em você, porque isso vai construir algo afetivo com ele. E ele vai aprender a palavra de Deus. Ele fala assim: poxa vida, meu pai me intercedia por mim. E pode ter certeza que a palavra de um pai, de um sacerdote, ela tem muito poder. Você tem que orar, você tem que profetizar sobre as vidas dos seus filhos. Sabe, quando eu vou orar pelo Noah, eu falo, Jesus, que ele seja, sabe, o diferencial dessa geração, que ele seja um ministro da tua palavra, Senhor. Usa ele poderosamente, Senhor, para romper em fé essa geração. Que o Senhor dê dons espirituais para o Noah. É essa a minha oração. Que o Senhor o cubra com teu sangue, que o livre de todo mal, de toda seta maligna. Essa tem que ser a nossa oração. Porque se nós não orarmos para os nossos filhos, quem vai orar? Quem vai orar, gente? Não adianta você querer trazer o seu filho aqui, levar no Kids e falar assim: os professores do Kids que oram. Gente, é maravilhoso o nosso Kids. Eles vão fazer o papel dele, mas o papel de sacerdote é seu. O exemplo vem de você, sabe? Ser sacerdote é você lutar constantemente, no sentido espiritual, pela tua família. Você tem que travar guerras, que é papel seu. Você tem que travar guerras, que está na tua responsabilidade, porque você é o sacerdote. Sabe, você tem que ensinar, você tem que dar direção para os seus filhos. Sabe, ensinar continuamente aos seus filhos a amar a Deus. Deuteronômios, capítulo 6, do 5 ao 7, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Sabe? É como se ele estivesse falando hoje: ei, você vai levar seu filho para a escola no carro? Fala de Jesus para ele. Ora com ele. Você vai num jogo de futebol com teu filho, no caminho, fala de Jesus para ele. Você vai assistir um filme com teu filho, fala de Jesus para ele. Sabe? Você vai sentar a almoçar, vamos fazer uma oração, filho, agradecer pelo alimento. Fala de Jesus para ele. Em todo tempo e fora de tempo, nós temos que falar do amor de Jesus para os nossos filhos. Porque senão, vamos frustrar essa próxima geração. Vai ser uma geração que não vai conhecer a Cristo. Sabe, nós devemos instruir o caminho, direcioná-los no caminho correto. Provérbios 22:6 é uma passagem muito conhecida, diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: se você não ensinar os seus filhos, se você não educar os seus filhos, o mundo vai.
alguma coisa o mundo vai ensinar. Se você não blindar o coração dos seus filhos contra os manjares mundanos, eles vão cair. Se você não ensiná-los a amar a Cristo sobre todas as coisas, sabe? Parar com aquele evangelho de medo, porque muitas das vezes nós não seguimos a Cristo porque nós o amamos. Muitas pessoas seguem a Cristo porque simplesmente têm medo de ir para o inferno. Isso é um grande erro. Nós fizemos isso na geração passada. Se pregava muito de ir para o inferno, para o inferno, para o inferno. E aí cresceu uma geração, não é que não amava a Deus, mas assim, não era nem isso o sentido de seguir a Deus. Era o medo de ir para o inferno. Por que você segue a Deus? Porque eu amo. Não, como que era? Ah, por que você segue a Deus? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não é isso. Nós temos que crescer amando verdadeiramente a Cristo. E por que nós o amamos? Porque Ele se colocou em nosso lugar como cordeiro sem mácula. Ele morreu naquela cruz, se entregou por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje nós temos aqui o livre acesso a estar com Ele. E nós às vezes desperdiçamos essa oportunidade. Nós nos acovardamos, não falando desse Cristo maravilhoso que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Às vezes os nossos filhos nem sabem quem que é Cristo. Nem sabe que Ele morreu na cruz do Calvário. E isso é um grande perigo. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar de uma forma distorcida, de uma forma equivocada, de uma forma que não vai alcançar o coração verdadeiramente do teu filho. E aí vai ser um evangelho frustrado dentro do coração dele, e a próxima geração vai ser uma geração que não conhece a Cristo. Sabe? Mas o que é necessário para eu ser um sacerdote dentro do meu lar? Sabe, Josué, ele se posiciona, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você deve se posicionar, você deve querer fazer isso. Você deve dizer a Deus, a Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, Satanás não tem poder aqui no meu lar. Satanás não tem poder sobre a minha família. Satanás não tem poder sobre a minha esposa. Satanás não tem poder sobre os meus filhos, porque eles foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, você tem que ter intimidade com Deus. Salmo, capítulo 1, do versos 1 ao 3, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou algumas versões dizem dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. João 15,4 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 5, diz assim: à medida que se aproximam dele, ou seja, Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, a grande verdade é que você não pode transmitir um Deus que você não conhece. Essa é a grande verdade. Sabe, você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Se o Brian chegar para o pastor Tarciano e falar assim: pai, me ensina a consertar uma turbina de avião, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu acredito, não sabe, né? Vai que eu dou esse exemplo e sabe, né? O pastor Tarciano é um homem de muitos conhecimentos, né? Mas não sabe. Ou seja, não vai sair nada, gente. Ele vai falar, você pega um alicate, uma chave de fenda e um arame, e acha que vai ser igual um Fusca, né? Com um pedaço de arame, um alicate e uma chave de fenda, você consertava tudo. Não é isso. Se nós não tivermos propriedade do que nós estamos ensinando, nós não vamos conseguir transmitir a mensagem. Se nós não vivermos uma vida de verdade do Evangelho de Cristo, se nós não nos dedicarmos a isso, termos o nosso tempo de devocional, termos o nosso tempo de adoração, nós não vamos ter propriedade para ensinar isso para os nossos filhos. E a próxima geração vai ser um fracasso. E isso é culpa nossa. Isso está sobre os nossos ombros.
Se a sua geração não transmitir aquilo que você está passando, ou, aliás, se não transmitir a palavra de Deus, é falha sua, porque essa responsabilidade é nossa, sabe? Nós temos que ser constantes também. Para nós sermos sacerdotes, nós temos que ser constantes. Deuteronômios, capítulo 11, do 18 ao 19, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando estiverem deitados e quando se levantarem. É o tempo todo. É constância. Livro de Salmo 16, no verso 8, na versão NVB, diz assim: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Como que você tem a constância? É o tempo todo com o Senhor. Sabe, nós temos que entender que levantar um altar dentro dos nossos lares não é um evento. Não é simplesmente na Páscoa. Não é simplesmente no Natal. Ou em alguma data festiva. Tem que ser uma rotina. Todos os dias nós temos que levantar e arrumar esse altar dentro dos nossos lares. Sabe, era isso que o sacerdote fazia. Todos os dias ele ia lá e arrumava o altar, fazia com que a chama permanecesse viva. Nós não podemos deixar que a chama dos nossos altares dentro dos nossos lares se apague, independente das circunstâncias. Eu não estou aqui dizendo que você não vai ter prova, que não vai ter momentos difíceis, de tribulação, momentos que às vezes nós queremos largar tudo. Aquele momento que nós falamos assim: Jesus, eu não aguento mais. Sabe? Mas independente do momento, você tem que ter na sua mente: Jesus está comigo. Independente da situação, se você tem constância, Deus vai te dar o amparo necessário para você passar pelas provas, pelas dificuldades. Porque é muito melhor você passar provas e dificuldades com Jesus do que ter uma vida bela e formosa sem Jesus. De nada vale, porque você vai passar essa vida e não vai herdar a vida eterna. Você não vai encontrar com o teu amado. Você não vai encontrar com aquele que entregou a sua vida a Cristo por você. Sabe, o altar, ele não deve ser um evento, deve ser constante, ele deve ser uma rotina no teu lar. Sabe, nós precisamos ter coragem também. Esse é mais um ponto para você exercer o teu sacerdócio na tua casa. Sabe, no livro de 1 Coríntios 16, 13, nos dá um conselho o apóstolo Paulo, dizendo assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Sabe o que é ser sacerdote? É ter coragem mesmo quando o mundo te pressiona. É ter coragem mesmo o ambiente onde você está te pressiona a você mudar, a você ser diferente. Sabe, ser sacerdote é você se posicionar quando necessário. Porque às vezes nós nos acovardamos, nós ficamos com medo. A situação dá aquela apertada, você fala assim: né? Eu vou ficar quieto, não vou me posicionar, deixa quieto, isso aí não vale a pena. Não, você é sacerdote do teu lar, você tem que defender o teu lar, você tem que defender os teus princípios, aquilo que você tem passado para os teus filhos. Se alguém vir falar alguma coisa diferente, você tem que confrontar, falar: não, não é assim, é diferente. Se as coisas no teu lar estão caminhando para um lugar diferente, você tem que aconselhar os teus filhos, você tem que aconselhar a tua esposa. Se não está seguindo conforme a palavra de Deus, tem que ser confrontado. E às vezes isso não é confortável, né? Porque tudo que você confronta gera um desconforto. Às vezes gera até algumas faíscas ali. Mas se você tiver a convicção e se você estiver cheio do Espírito Santo, tudo vai acabar bem, porque a palavra de Deus, ela é inquestionável, ela é necessária. Sabe, se tudo que nós falamos aqui, nós não seguirmos, tem o perigo da omissão. Porque uma coisa é certa: você é o cabeça do teu lar. Você é o sacerdote do teu lar. Quer você queira, quer você não. Você só tem duas opções: ou você assume o papel de sacerdote no teu lar, ou você simplesmente pode ser um homem omisso. Eu vou fingir que não é comigo, vou fingir que nada sei, e deixa a vida me levar, né? Como diz, música maligna é essa, gente. Quem nos leva, quem nos direciona é Deus. Sabe, quando você não assume o seu papel de sacerdote, você cria filhos sem referência. A tua família cresce sem referência.
sabe? A fé se perde. Deus deixa de ser central no teu lar e aí é um grande perigo. Foi isso que a geração pós-Josué viveu. É o que aconteceu, porque Josué até falava, Josué até ensinava, mas de nada adiantou, porque os homens, os sacerdotes daqueles lares, não faziam o que deviam fazer nos seus lares. E não adianta vocês trazerem a família de vocês no domingo aqui, sabe, e ouvir essa palavra maravilhosa, se você não fazer com que ela queime nos lares de vocês, gente. Vai ser um sacrifício em vão, sabe? Nós temos que ocupar esse lugar de sacerdote dentro dos nossos lares. Sabe, quando nós deixamos, nós somos omissos a isso, acontece o que aconteceu com o livro de Juízes. No capítulo 2, 10, que eu comecei lendo, aquela geração, veio uma geração que não conhecia o Senhor. Sabe, a nossa omissão de hoje pode gerar uma crise espiritual da próxima geração. Essa é a grande verdade, porque foi isso que eles viveram. Era uma crise espiritual, porque se não conhecem, foi porque não foi passada, sabe? Mas que nós possamos ser diferentes nessa noite. Que nós possamos ser como homens que são exemplos de fé, que são exemplos de legado para nós na Bíblia. Sabe, nós temos aqui o exemplo de Abraão. Sabe, o Abraão é um legado de fé que ele nos ensina. Sabe, no livro de Gênesis 18, diz assim: Abraão será um pai de uma grande nação, grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Sabe, quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele era velho e a mulher era estéril. Qual que era a probabilidade de estudarem alguma coisa? Nenhuma. Se fosse hoje, ia falar assim: ixi, o profeta deu uma enganada aí, né? Errou no alvo. Mas foi Deus que falou. Deus tinha credibilidade com Abraão. Abraão foi um exemplo de fé, ele creu nessa palavra. E Abraão é um exemplo para nós até hoje. O legado de Abraão, ele percorreu os séculos. E até hoje, Abraão nos inspira. Sabe? Jó, um legado de intercessão, nós já falamos sobre ele. Jó, ele intercedia pelos seus filhos, pela sua família, independente das circunstâncias. Jó, ele entendia o seu papel de sacerdote e ele intercedia pelos seus filhos. Sabe? Nós temos o exemplo de Paulo e Timóteo, um legado espiritual. Timóteo não era filho de Paulo, mas ele foi direcionado por Paulo. Porque mesmo que você não tenha um filho, você também pode ser um pai espiritual para pessoas. Sabe, 2 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 2, diz assim: portanto, você, meu filho, aqui Paulo está falando de Timóteo, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Sabe, Paulo aqui, ele está ensinando a Timóteo sobre a transmissão da sã doutrina do Evangelho. Sabe, aqui Paulo ele está ensinando a Timóteo sobre exemplo de liderança, uma liderança corajosa. Paulo ele ensina aqui a Timóteo sobre uma mentoria pastoral, sobre a instrução de perseverar mesmo a uma fé contra falsos ensinos, que naquela época era demais. Sabe, ele confiou a Timóteo a missão de organizar as igrejas, de treinar líderes fiéis, de manter a fidelidade a Cristo, mesmo diante de perseguições. E Timóteo foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque Paulo o discipulou. Paulo foi um pai espiritual para Timóteo. Sabe? O homem de Deus, ele não gera apenas filhos, mas ele gera gerações cheias do Espírito Santo. Sabe, eu quero finalizar essa palavra de hoje. Se o louvor quiser subir. A grande verdade é que talvez aquela geração de juízes pós-Josué falhou. Mas a tua geração ela não precisa falhar. Essa é a grande verdade. Porque, sabe, o tipo de sacerdote que você é hoje vai determinar o legado da próxima geração. Que papel que você tem ocupado dentro do teu lar? Que você tem ministrado dentro do teu lar? O que você tem ensinado dentro do teu lar? Sabe, hoje, Deus ele está levantando aqui homens, eu tenho certeza disso, que vão assumir o papel de sacerdote, que vão levantar altares dentro dos seus lares. Sabe, que vai começar a construir um legado. Talvez você nunca tenha pensado nisso.
Talvez você nunca tenha entendido o teu papel dentro do teu lar. Talvez nunca te ensinaram isso. Porque se não te ensinaram, de fato você não aprendeu. Mas hoje, Deus te trouxe aqui nesse culto de homens para você ser confrontado através da palavra, para que você tenha uma mudança de atitude, para que você tenha uma mudança de atitudes dentro do teu lar. Sabe? Homens que queiram se posicionar dentro do seu lar. Homens que queiram restaurar os altares que já não são mais levantados. Homens que querem mudar a sua história. Sabe, eu quero te desafiar. Sabe? Fique de pé nessa noite. Eu quero te desafiar a homens aqui que voltem a orar dentro dos seus lares. Talvez há muito tempo você já não faz mais isso. Eu quero te desafiar a voltar a orar dentro do teu lar. Eu quero te desafiar a você assumir de fato a liderança espiritual do teu lar. Eu quero te desafiar a você voltar a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Sabe, quando teu filho te pedir que você conte alguma história, que você conte uma história da Bíblia. Sabe, que você chame seu filho, venha cá, vamos falar da palavra de Deus. Sabe, que você volte a fazer aqueles cultos domésticos, que já ficou tão fora de moda para alguns. Sabe aquele culto que você chamava, ó, vamos cá, vem cá. Você vai cantar um hino, você vai dar um testemunho, você vai fazer uma oração, você vai pregar a palavra. Sabe, que os cultos domésticos, que talvez esteja fora de moda para alguns, que ele volte, porque a palavra de Deus, ela não é fora de moda, ela não é inadequada, ela precisa ser pregada. Sabe, que você possa ser um exemplo de caráter. Talvez você só tenha muitas vezes falado que o seu filho deve seguir, mas em nada você é exemplo. Que você tenha uma atitude de mudança de caráter, que você possa de fato ser um exemplo vivo para o seu filho, porque eu tenho certeza que isso vai falar, vai ecoar através do coração do teu filho, e com certeza ele vai te seguir. Sabe, eu sei que muitos aqui talvez não tiveram uma boa relação familiar. Sabe, eu tenho o privilégio de vir de uma família de pastores. Meu avô era pastor, meu pai é pastor, e hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu também sou pastor. Sabe, mas não foram homens perfeitos, eles também tiveram suas falhas. Mas uma coisa, eles nunca deixaram de ensinar, que era ter caráter, que era ter uma vida de retidão, e o mais importante, amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Ele sempre me ensinou, sabe, com exemplos, com palavras e com atitudes, que nós devemos amar as coisas de Deus, que as coisas de Deus, elas devem ser levadas a sérias, que quando nós assumimos um compromisso, nós devemos levar a sério esse compromisso. Isso tem que queimar dentro dos nossos corações, para que nós possamos transmitir, porque se não queimar, nós não vamos conseguir transmitir isso aos nossos filhos. Essa é a grande verdade. Sabe, que você possa pedir a Deus hoje: Deus, eu quero que isso queime, eu quero que isso queime em meu coração, independente de como foi até aqui, independente das frustrações que você teve com seus familiares. Talvez o seu pai não foi exemplo de nada, talvez o teu pai era um alcoólatra, um ninguém, que nunca te deu um suporte, que nunca te deu uma palavra de amor, de carinho. Mas quebre ciclos, comece um novo ciclo hoje. Sabe, tudo que o teu pai talvez não fez por você, faça pelo teu filho. Tudo que o teu pai não fez por você, faça por essa próxima geração. Sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu te convido a você, se você estiver com seu filho aqui nessa noite, né, fique do lado dele, dê um abraço nele. Sabe, eu quero orar por você. Eu quero orar por restauração. Eu quero orar por autoridade espiritual. Eu quero orar por ativação desse sacerdócio que talvez nunca foi ativado. Senhor Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Pai, é uma palavra que ela foi de confronto aos nossos corações, Pai. Não foi uma palavra, Senhor, de massagear o nosso ego, uma palavra que dá aquele ânimo, Senhor. Mas uma palavra necessária, Senhor. Uma palavra de reflexão, Senhor. Uma palavra de mudança de cenário, Senhor. Uma palavra, Senhor, de restauração de lares, Senhor. Pai, eu não sei como é que é a vida de cada um aqui, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Talvez aqui, Senhor, tenha homens que nunca foram sacerdotes dentro do seu lar, Senhor. Que nunca de fato assumiram esse papel de sacerdote, Pai, de ensinar, de ser o intermediador de Deus entre os seus lares, Senhor. Mas eu quero aqui declarar, Senhor, que aqui, Senhor, o Senhor possa restaurar
que possa ativar essa função de sacerdote nos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa queimar essa chama, Senhor, dentro dos teus filhos, Senhor. Que eles possam verdadeiramente, Pai, ser sacerdotes dentro do seu lar, Senhor. Que eles possam, Pai, verdadeiramente assumir esse papel de responsabilidade, Senhor. De interceder pelas suas famílias, Senhor. De ministrar a palavra, Senhor, dentro dos teus lares, Senhor. De orar, Senhor, pelos teus filhos. Ah, Jesus, toda mágoa, Senhor, seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Toda mágoa, Senhor, gerada entre pai e filho, seja quebrada, Senhor, nessa noite. Eu declaro, Senhor, que os pais e os filhos aqui, Senhor, terão relações, Pai, relações de respeito, relações, Senhor, de encorajamento, relações, Pai, de orgulho, relações, Pai, de engajamento, Senhor. Que os filhos possam olhar para os seus pais, Senhor, e ver esse papel de sacerdote, Senhor, que eles possam aprender e que na próxima geração, Senhor, eles sejam sacerdotes, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam, Pai, entender o lugar que devem ocupar, Senhor. Pai, que toda maldição hereditária seja quebrada nessa noite, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus que rompe, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é contrário, Senhor, tudo aquilo que um dia foi lançado de maldição sobre os seus filhos, tudo aquilo, toda a palavra, Senhor, que essas pessoas aqui não dariam em nada, Senhor, que seriam zero à esquerda, Senhor, que seriam qualquer, Senhor, que seriam alcoólatras por aí, Senhor, seja quebrada em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda palavra de maldição, Pai, eu declaro, Pai, nesta noite, Pai, que esses homens aqui, Senhor, serão os homens que farão agir a diferença nessa geração, Senhor. Serão homens, Pai, que irão pregar com autoridade dentro dos teus lares, Senhor, e irão alcançar, Senhor, os corações dos seus filhos, Senhor. E a próxima geração não será uma frustração. A próxima geração não terá nenhuma falha, Senhor, geracional. A próxima geração será cheia do Teu Espírito, Senhor. Porque hoje, homens, Senhor, se posicionaram como sacerdotes, Pai. É nisso que eu oro, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.